Bom, agora a gente vai iniciar o seminário sobre infecções ocupacionais, né? Que eu vou falar primeiro sobre esse tema. E esses são os integrantes do grupo: Alessa, Guilherme, Eide, Isa, Vitória, Letícia e Marcelo. Bom, as infecções ocupacionais, elas são doenças humanas causadas por exposição associada ao trabalho, né? Que é justamente como o próprio nome fala, né? Ocupacionais vem de associada ao trabalho. Há agentes microbianos, como bactérias, vírus, fungos e parasitas. Ou seja, uma infecção é caracterizada como ocupacional devido a algum aspecto do trabalho que envolve o contato com um organismo biologicamente ativo. As profissões mais suscetíveis, né, a essas infecções ocupacionais, logicamente, são os profissionais de saúde, as pessoas que trabalham em laboratórios, né, e também os que trabalham com a agricultura, né, e outros muitos que a gente vai comentar ao longo desse tempo. Começando sobre as doenças infecciosas emergentes recentes, como, por exemplo, a síndrome respiratória do Oriente Médio. Ela é uma doença respiratória viral, né, descrita pela primeira vez na Arábia Saudita em 2012. E de modo semelhante à síndrome respiratória aguda grave, que é a SARS epidêmica, né, que teve um pico em 2003, a MERS é causada também por um coronavírus, né? A maioria das pessoas com infecção por MERS-CoV confirmada apresentou doença respiratória aguda grave. E esses indivíduos tiveram alguns sintomas, como febre, tosse, dispneia, e metade deles, né, infelizmente veio a óbito. Os coronavírus, né, como os que causam a MERS e SARS, são transmitidos principalmente por perdigotos respiratórios da tosse e do espirro. E é muito importante esse tema, porque ele se torna ainda muito recente em meio à situação que a gente vive, né? Que a gente está passando agora, nesse exato momento, que começou em 2020, né? Por uma pandemia, por conta de mais um coronavírus que surgiu na sociedade, né? Além desses que já tinham. Aí, o CDC recomenda precauções contra a transmissão pelo ar para o manejo de pacientes hospitalizados com suspeita de MERS, que são as medidas básicas de higiene, como higiene respiratória, né, e etiqueta da tosse, uso de equipamento de proteção individual, que são os EPIs, utilização de salas de isolamento para infecções transmitidas pelo ar, e protocolos de procedimentos para uso de respiradores, nebulizadores, intubação endotraqueal e outros dispositivos e procedimentos. Em termos de saúde no trabalho, alguns profissionais de saúde podem ser colocados em quarentena de trabalho para assegurar, né, níveis de efetivos suficientes, e medidas de cancelamento podem ser justificadas, né, envolvendo o fechamento de negócios e o cancelamento de reuniões públicas. Agora sobre a influenza. A infecção por influenza, ou também chamada gripe, né, é uma infecção respiratória causada por vários tipos de vírus influenza, que são divididos, né, eles são classificados nos tipos A, B e C. E é importante saber que a gripe sazonal é diferente da gripe pandêmica, né? A gripe sazonal é um termo empregado para referência aos surtos de gripe, né, que ocorre anualmente no final do outono e no inverno, ou seja, todo ano, né, existe esse surto de gripe, né? Só que a gripe epidêmica, ela vai se referir a cepas particularmente virulentas do influenza que se propagam de forma rápida, né, de pessoa para pessoa, provocando uma epidemia mundial, que é a pandemia. Então, o CDC ele incentiva, né, os locais de trabalho a promover a vacinação contra a influenza entre trabalhadores, a estimular práticas apropriadas de higiene das mãos e respiratória e a instituir os trabalhadores sobre os sinais e sintomas da gripe por influenza.
Agora, as infecções causadas pelo ambiente de trabalho, né? São 3. A primeira é a coccidioidomicose, que é uma doença ocupacional, né? Reconhecida que tem sido relatada em trabalhadores envolvidos em atividades de revolvimento do solo, como, por exemplo, agricultores, militares, antropologistas e arqueólogos, né? Trabalhando em áreas endêmicas. Ela é causada pela inalação de esporos de fungo transportados pelo ar após revolvimento do solo de 2 espécies de coccidioides, né, encontrados no solo, que é o Coccidioide imitis e o Coccidioide pausadas, né. Ela pode ser uma doença grave por conta do comprometimento pulmonar e da doença disseminada, mas geralmente elas são assintomáticas, né? E a previsão da coccidioidomicose adquirida no trabalho requer uma abordagem multidisciplinar, incluindo controles de engenharia, controles administrativos e uso de equipamentos de proteção individual. Já a outra é a antavírus, né? Que é um vírus de RNA de filamento simples e sentido negativo. Os funcionários que trabalham em laboratórios com animais e as pessoas que trabalham em construções infestadas por roedores correm risco, né, muito elevado de entrar em contato com excrementos secos, urina ou saliva de camundongos e ratos que abrigam o antavírus, bem como de desenvolver a síndrome pulmonar por antavírus. A infecção ela começa com uma doença semelhante à gripe, né, por influenza, caracterizada por febre, por mialgia, por calafrio, mas aí pode evoluir com uma rapidez, né, para uma condição fatal, caracterizada por insuficiência respiratória. E a prevenção, né, da exposição inclui justamente atos simples, como tampar os buracos no local de trabalho, para impedir a entrada de roedores, né, colocar armadilhas para reduzir a população de roedores e manter os alimentos em recipientes fechados para eliminar locais de aninhamento. E por último, a gente vai ter a transmissão por carrapatos, em que os trabalhadores com risco de adquirir doenças transmitidas por carrapatos incluem os que trabalham ao ar livre, né? Como operários, mecânicos, trabalhadores da construção civil, pintores também. Os sintomas comuns são dores, né, no corpo, mialgia, febre, cefaleia, fadiga, dor articular e exantema, né? E a prevenção requer o uso de roupas, né, de cores claras, incluindo camisas de manga longa e calças compridas, enfiadas dentro, né, das meias, ou então das calças, uso de repelentes para insetos, orientações, né, aos trabalhadores a examinar todos os dias a pele e as roupas, tomar banho de chuveiro ou banheiro o mais cedo possível depois de voltar do trabalho ao ar livre, e também lavar e secar as roupas do trabalho em secador com ar quente, que isso vai causar a morte, né, dos carrapatos. Aí a última que eu vou falar é sobre a tuberculose, né? A Mycobacterium tuberculosis pode causar doença disseminada, né? Mas está mais associado com maior frequência a infecções pulmonares. Os bacilos são transmitidos pelo ar e, dependendo dos fatores do hospedeiro, podem levar à infecção latente por tuberculose ou a tuberculose em si. E as equipes de assistência médica apresentam uma taxa, né, de tuberculose 2 ou 3 vezes maior do que a de quem não é da área. E os trabalhadores em laboratórios expostos, né, ao Mycobacterium tuberculosis têm uma incidência 3 vezes maior do que os trabalhadores não expostos. Então, ou seja, as pessoas mais suscetíveis são as equipes da assistência médica e também os trabalhadores, né, em laboratório. Dando continuidade às infecções ocupacionais, vamos falar sobre a hepatite B. O vírus da hepatite B é um vírus que pode causar hepatite fulminante e também pode levar
ao indivíduo ser um portador crônico em 10% dos indivíduos que tiveram infecção aguda. E esse portador crônico, ele tem é mais propenso a desenvolver cirrose, insuficiência hepática e também câncer de fígado. Antes da aprovação da vacina, antes da aplicação da vacina, a prevalência da infecção por esse vírus nos profissionais de saúde era cerca de 10 vezes maior do que na população geral. Isso porque a principal forma de contaminação é através do sangue. Mas existem outras formas, como a forma sexual, vertical e também através de superfícies contaminadas. No caso de exposição, os indivíduos não vacinados ou que não desenvolveram anticorpos devem utilizar a imunoglobulina anti-hepatite B, que tem um alto custo e também requer uma segunda dose dentro de um mês, caso durante a aplicação dessa imunoglobulina não seja aplicada a vacina juntamente. Em relação à vacina, ela consiste atualmente por 2 doses, tendo intervalo entre as duas de 4 meses, e a terceira dose pode ser aplicada a partir de 4 a 6 meses após a segunda. Aqueles que receberam apenas 1 ou 2 doses não precisam reiniciar a série, apenas precisam completar a dose que falta. E esse calendário varia para esses profissionais aí listados. As recomendações atuais mostram que precisa se verificar a presença do antígeno de superfície 4 a 6 semanas depois da aplicação das 3 doses, e caso o indivíduo seja negativo, caso ele não tenha atingido essa soroconversão, deve-se aplicar uma dose adicional ou então se administrar 3 doses adicionais, ou seja, fazer um novo esquema vacinal. Aqui são algumas interpretações dos resultados serológicos para hepatite B. E agora eu vou falar da hepatite C. A hepatite C, ela pode ser transmitida através de transfusão sanguínea, através de uso de drogas por via parenteral, exposição sexual domiciliar e também por essa transmissão hematogênica do patógeno. E caso haja exposição ao sangue ou hemoderivados que tenham a presença desse vírus, um teste para RNA desse vírus, do vírus da hepatite C, é considerado um instrumento diagnóstico sensível para detectar a presença da doença inicial. E o curso clínico dessa doença mostra que, mesmo apresentando anticorpos positivos, cerca de 70 a 90% dos indivíduos podem se tornar portadores crônicos. E esses portadores crônicos, eles têm 20% de chance de desenvolver cirrose e têm maior risco de desenvolver carcinoma hepatocelular. Agora eu vou falar do vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV. A transmissão desse vírus é principalmente pelo sangue e também pela via sexual, uma vez que o sangue, o sêmen e as secreções vaginais são os líquidos com maior quantidade desse vírus, né? E a taxa de transmissão do HIV por lesão de agulha é de aproximadamente 0,3%, que é cerca de 10 vezes menor que a transmissão do vírus da hepatite C e 100 vezes menor do que do HPV. E é importante salientar que a incidência na transmissão do HIV relacionada ao trabalho está declinando, principalmente pelo uso disseminado dos antirretrovirais em indivíduos infectados pelo HIV, o que vai resultar na menor carga viral, e também o uso do tratamento antirretroviral após exposição ao HIV. A profilaxia é um ciclo de 4 semanas de tratamento que deve ser efetuado com um monitoramento rigoroso, principalmente quanto aos efeitos colaterais, porque esses efeitos colaterais podem levar à interrupção do tratamento, e o acolhimento e o apoio do indivíduo exposto ao HIV e ao seu parceiro também são imprescindíveis, uma vez que as lesões são psicologicamente traumáticas e podem incluir recomendações de abstinência sexual e também o uso de preservativos, se a profilaxia, no caso, não for justificada. Em relação às viagens, o mercado internacional está em constante expansão, e com isso precisa-se muitas empresas estabelecerem essas viagens internacionais em relação aos negócios. Só que as viagens para regiões do mundo com sistemas subótimos de saúde pública e ou doenças tropicais exigem considerações especiais,
uma vez que muitas doenças são passíveis de prevenção com vacinas ou até medicamentos que podem apresentar taxas significativas de morbimortalidade em adultos saudáveis. E as doenças contraídas durante as viagens, que são específicas do local de destino, como malária e hepatite B, são cobertas pela indenização dos trabalhadores. Vamos falar um pouco sobre a febre amarela, que é uma doença hemorrágica viral aguda, transmitida pelo mosquito Anopheles, por mosquito, que ocorre em áreas tropicais da África, América do Sul e em partes do Panamá. A vacinação, ela pode ser necessária tanto para a entrada como até pelo trânsito em um país, e ela é bastante recomendada em regiões endêmicas. O certificado internacional vale a partir de 10 dias após a vacinação e dura por 10 anos. Ela não pode ser administrada, não deve, na verdade, ser administrada em indivíduos imunossuprimidos e está relativamente contraindicada na gravidez. E ela é contraindicada em pessoas com graves alergias a ovos ou quando ocorre uma reação alérgica grave a doses anteriores. A malária, essa aqui que é causada pelo mosquito Anopheles, peço perdão, é uma importante doença causada por protozoário transmitido por esse mosquito Anopheles, que picam ao entardecer. E existem 4 tipos de malária, sendo a falciparum a forma mais grave e que desenvolveu resistência em muitas áreas do mundo. Em relação à profilaxia, em áreas que não têm formas resistentes, pode-se utilizar a cloroquina ou a hidroxicloroquina, que devem ser administrados semanalmente, começando 1 semana antes da entrada no país, semanalmente durante a viagem e 4 semanas após sair da área de malária. Já em áreas com resistência à cloroquina, a gente pode usar esses 3 medicamentos. A mefloquina, ela está associada a pesadelos, ansiedade, depressão, psicose, baixo limiar convulsivo e anormalidades na condução cardíaca. E então deve ser analisado, né, o custo-benefício. Em relação à posologia, esse fármaco pode ser administrado 1 vez na semana, de acordo semelhante à cloroquina. A doxiciclina, ela já é associada à fotossensibilidade, a distúrbios gastrointestinais, exantema e diarreia. Ela já é administrada 1 vez ao dia, 1 a 2 dias antes da entrada no país e diariamente por até 4 semanas após a saída da área da malária. A atovacona proguanil, ela já tem poucos efeitos adversos, mas pode incluir dor abdominal, náusea, vômito, diarreia, cefaleia, um nível elevado de transaminases, pode também levar purido. Mas esse medicamento ele pode ser tomado diariamente, 1 dia antes da entrada no país endêmico e continuamente por até 7 dias após sair da região da malária. Outra profilaxia que nós podemos tomar além de medicamentos é aplicar repelentes, também usar mosquiteiros quando for dormir, tratar as roupas e mosquiteiros com permicida, com permetrina e também evitar atividades ao ar livre ao entardecer e à noite, que é quando os mosquitos realizam, né, essa hematofagia. A diarreia do viajante é um problema muito comum em viagem, onde onde os alimentos e as condições sanitárias não são adequadas e podem incluir várias causas. Tem as causas não infecciosas, que pode ser a síndrome de alteração do fuso horário, mudança na dieta. Pode ter causa infecciosa por bactérias, também pode ter agentes virais e também infecções protozoárias que são menos prováveis. A profilaxia é evitar o consumo de alimentos muito quentes, alimentos também preparados de forma manual e mal cozidos, evitar também o consumo de água contaminada, incluindo o gelo. O tratamento pode ser feito tanto com quinolonas como também com a rifacimina. As zoonoses. As zoonoses são definidas como qualquer doença ou infecção naturalmente transmissíveis de animais vertebrados para os seres humanos. E as ocupações que envolvem o contato com animais infectados, ou então com as secreções ou tecidos infectados desses animais, ou que também tenham contato com artrópodes vetores, eles podem causar essa zoonose relacionada ao trabalho. E podem envolver vários agentes, bactérias, parasitoses, vírus e agentes também não convencionais.
Um exemplo é a brucelose, que é uma doença causada por uma bactéria. Ela acontece quando há o contato das mucosas e da pele com tecidos de animais infectados, e principalmente os tecidos placentários e de membranas fetais, de gados, suínos, caprinos e ovinos. O período de incubação dessa bactéria é de 1 a 6 semanas, e o início dela é indicioso, com febre, sudorese, mal-estar, dor e fraqueza. A febre exibe um padrão característico, que é a elevação à tarde e a queda durante a noite, que é uma febre ondulante, e a infecção é sistêmica, podendo causar comprometimentos gástricos, intestinais, neurológicos, hepáticos e também musculoesqueléticos. Com relação ao diagnóstico, ela é diagnosticada achando, essa bactéria em amostras de sangue, de medula óssea, ou através da detecção de anticorpos. O tratamento vai variar de acordo com a sensibilidade do micro-organismo, mas eles mostram ser bem sensíveis às tetraciclinas e às ampicilinas. E as espécies mais resistentes podem exigir uma terapia combinada. A prevenção para a brucelose é a identificação, o tratamento ou até o abate dos animais infectados, junto com a imunização efetiva desses animais, na verdade, dos animais que são suscetíveis, para poder se eliminar a doença na população do gado e, consequentemente, não contaminar o homem. E a higiene pessoal e as precauções protetoras devem ser seguidas no manuseio dos tecidos e da secreção desses animais potencialmente infectados, principalmente naqueles resultantes de aborto. Outra zoonose é a febre Q, que é causada por essa bactéria que infecta os fagócitos mononucleares, mas também pode infectar outros tipos de célula. É uma infecção que ocorre através da inalação dessas bactérias pelo ar, e é uma doença ocupacional porque ela envolve, principalmente nas pessoas, que têm contato com animais, como os trabalhadores nos matadouros, os veterinários, trabalhadores de fazenda, mas não só se limita a esse grupo, mas é o grupo mais afetado. Os achados, a febre Q aguda, ela se mostra como uma febre prolongada de 10 dias de duração, de mais de 10 dias de duração, com contagem normal de leucócitos, trombocitopenia e também elevação de enzimas hepáticas. No caso das mulheres infectadas durante a gestação, tem um risco maior de aborto e de parto prematuro. No caso da febre Q crônica, já se tem um aumento no risco de desenvolvimento de cardiopatia valvar pré-existente e também dos enxertos vasculares e aneurismos arteriais. E, em geral, esses casos, quando não tratados, são fatais. Com relação à análise laboratorial, pode ser feito PCR, imunohistoquímica e também cultura do tecido afetado, e o tratamento, a primeira dose de escolha é a doxiciclina, e o tratamento é de cerca de 2 semanas para os adultos. E as mulheres que estão grávidas, quando se diagnostica com febre Q aguda, devem ser tratadas com a sulfamectazol, trimetoprima, durante toda a gestação. Outra doença é o vírus B, que é causada pelo herpes vírus, que está estritamente relacionado com o herpes vírus simples. Ela é muito rara nos humanos, mas quando ocorre a infecção, ela tem um grave comprometimento neurológico e também pode causar uma encefalomielite fatal, caso o tratamento não seja feito logo após a exposição. E caso haja infecção, o tratamento inicial é a limpeza da área exposta com lavagem completa e escovação da área ou ferida com sabão, a solução concentrada de detergente, irrigação da área lavada com água, enfim, tem que fazer uma limpeza, com todo, durante 15 a 20 minutos, e não se deve, de jeito nenhum, na limpeza, antes da limpeza, colher a amostra para poder verificar se foi vírus B mesmo, porque isso aí pode acabar empurrando o vírus mais profundamente e, assim, reduzir a eficácia do protocolo de limpeza. E a profilaxia com valaciclovir 1 grama 3 vezes ao dia por 14 dias, ou com aciclovir 80 miligramas 5 vezes ao dia durante 14 dias. E essas são as nossas referências.